Cara, é o seguinte, o BAP ele humilhou o São Paulo nessa live aí que o Flamengo fez para falar a respeito do balanço financeiro de 2025, que por sinal superou 2 bilhões de reais, recorde na história do futebol brasileiro. E assim, ele deu essa mijada no São Paulo, ele desmoralizou o São Paulo. E mano, nem tem como o torcedor são paulino ficar irritado com o que ele disse. Ao invés de gastar energia querendo retrucar o que o BAP falou, o torcedor são paulino tem que usar isso, essas falas dele, como combustível para mais do que nunca cobrar a saída de Casares e companhia do São Paulo, que está destruindo o São Paulo, né? Então assim, eu concordo plenamente com o que o BAP disse, cara. E o torcedor são paulino que está querendo retrucar, tem alguns aí, embora a grande maioria concordou com o que ele falou. Eu vi nos comentários aí nas redes sociais, a maioria esmagadora do São Paulo falando, não, o BAP tá certo, cara, é isso mesmo. Mas sempre tem alguns ali que quer retrucar, né? E assim, ou o cara tá fora da realidade, tá no mundo da lua, pra querer retrucar a fala do BAP, ou, pior ainda, é um torcedor que entende o que tá acontecendo no São Paulo, torcedor que sabe dos bastidores, toda a pilantragem, esquema de corrupção dia após dia sendo revelado, e não quer abrir os olhos para a realidade, cara. O torcedor que tá no mundo da lua parado no tempo, 15, 20 anos parado no tempo, eu até entendo esse torcedor. Agora, aquele torcedor que sabe o que tá rolando, mas mesmo assim não quer abrir os olhos, não quer chegar e falar, quer saber o que esse cara falou aí do São Paulo? Esse cara tem razão. E eu vou usar como combustível para cobrar a saída desses dirigentes corruptos que estão destruindo o São Paulo. Esse torcedor é pior, cara. De verdade. Enfim, vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos comentar sobre esse assunto, rapaziada. Véspera de Natal, Feliz Natal aí para todos. Antes da gente fazer a análise a respeito do que o BAP disse, vamos ver o que ele falou. Para quem não viu ainda, veja. Preste atenção, o que acontece quando a gente começa a ganhar tudo? Você começa a botar um salto alto, começa a se achar o rei da cocada preta, começa a achar que você é melhor do que os outros, que você pode muito. Então, tem a ilusão do soberano. Clubes que pararam no tempo acreditando serem inalcançáveis, né? É a acomodação dos seus conselhos impede a modernização institucional. Por quê? Porque eu sou o rei. Eu vou continuar assim. E a gente já viveu isso e não está muito longe. Isso é um caso de menos de 20 anos atrás. Tem outro caso de clube que vivia equilibrando suas contas vendendo atletas. O cara se torna refém do mercado. Chega uma hora que ele não tem um atleta para vender, que o mercado está ruim, como é que ele equilibra as contas dele? Ele quebra também. Esse é outro clube importante brasileiro. Qual é o risco para a gente? Transformar a base apenas em commodity financeira. Não pode ser. Não pode ser. Você não pode pagar as suas contas ou acreditar que você vai fechar as suas contas vendendo só jogador da base. Vamos trabalhar para vender bem a base? Vamos. Mas a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não, eu fecho as contas desse ano, do ano que vem, vendendo 2 ou 3 garotos da base. Não pode ser assim. Déficit de governança, né? Clubes que sofreram com falta de profissionalização, crise política, o cara é campeão de absolutamente tudo, ganha um estádio, não paga o estádio, 10 anos depois está quebrado. Certo? A gente acha que não acontece? Acontece. Acontece, é rápido. Qual é o risco para o Flamengo? Permitir que a nossa política interna sabote a gestão profissional. Não deixe que isso aconteça. Porque o que garante todo esse equilíbrio que a gente está mostrando aqui é a profissionalização. Disse tudo, mano. Tem como discordar disso? De verdade. Cara, eu não tiro uma palavra aí do que o BAP falou. Irmão, e assim, qualquer pessoa que tenha minimamente, né, a humildade para entender o que está acontecendo no São Paulo, por mais São Paulino que você seja, por mais fanático que você seja, clubista, vai concordar com o que o BAP falou, cara. Pra você não concordar, você tem que ser um torcedor que tá no mundo da lua ou um torcedor safado, sem vergonha, cara. Aquele torcedor que sabe o que tá acontecendo no São Paulo, que entende o que tá acontecendo, a realidade do São Paulo, mas ainda assim prefere fechar os olhos. E assim, o que ele disse aí não foi só uma mijada no São Paulo. Ele deu uma mijada também no Palmeiras e no Corinthians, inclusive. O Palmeiras, se não abrir os olhos, se não ficar esperto, é outro time que daqui a um tempo vai quebrar. Daqui a poucos anos o Palmeiras ele pode estar quebrando, cara. 2025 o Palmeiras investiu demais. 700 milhões de reais, irmão. E não ganhou nada. A maioria das contratações não deram certo.
Contratou jogadores medianos a um preço, assim, astronômico. E 2026 já não vai ser um ano com tanto investimento, nem de longe, comparado com o investimento de 2025. O Palmeiras está 2 anos sem ganhar nada. Ganhou um Campeonato Paulista em 2024. E Campeonato Paulista não fecha a conta, cara, de um time tão caro. Campeonato Paulista não dá dinheiro a ponto de você conseguir manter rentável um time com salários altíssimos, jogadores caríssimos. Então, assim, se o Palmeiras não ganhar nada em 2026, irmão, começa 2027 quebrado. O Palmeiras, ele tá flertando com a crise financeira, cara. Por incrível que pareça. E ainda mais com essa história de terceiro mandato da Leila, fazendo um comparativo aí com o São Paulo. O que destruiu o São Paulo foi isso. São Paulo, ele começou a investir errado, começou a flertar, né, com crise financeira. Presidente ganancioso, não queria largar o osso. Foi lá, terceiro mandato do Juvenal. Início aí dos anos 2010, São Paulo se destruiu de lá pra cá. Esquece, São Paulo se afundando cada vez mais. Então aí vai de cada um. O Palmeiras tá querendo repetir um filme que não deu muito certo pro São Paulo. Essa história de terceiro mandato da Leila. Aí vai do torcedor palmeirense também. Ou vai abrir os olhos e tentar, né, impedir o que tá prestes a acontecer e pressionar a diretoria para que isso não aconteça. Ou, cara, vai achar que o BAP tá falando é algo pessoal, é um grande absurdo. Vai querer fechar os olhos pro que o BAP tá falando. Enquanto isso, o time do BAP tá arrecadando mais de 2 bilhões de reais por ano. Então, assim, é isso, cara. Em relação ao Corinthians, ganhou essa Copa do Brasil, beleza, legal. Mas o Corinthians não tem projeto. Foi uma Copa do Brasil muito parecida com a que o São Paulo ganhou. Inclusive em cima do Flamengo. Eu vi muito São Paulino utilizando esse argumento, né? Pra querer retrucar o que o BAP disse. Ah, mas a gente ganhou a Copa do Brasil em cima de vocês, que não sei o quê. Tá, legal. E daí? Foi um título importante mesmo. São Paulo, desde 2008, não conquistava um título nacional. São Paulo tava precisando. Mas, e o legado? O que aconteceu pós essa Copa do Brasil 2023? O que o Flamengo ganhou depois daquilo? O Flamengo ganhou tudo, né? E o que o São Paulo ganhou? Então, assim, não adianta, cara, você querer citar um título que é importante, mas foi circunstancial. Ali o São Paulo estava na hora certa, no momento certo, os astros se alinharam e o São Paulo ele foi contemplado com o título. Mas não tinha projeto, muito pelo contrário. O São Paulo, desde então, ele se afunda cada vez mais e nitidamente, por esquema de corrupção, nitidamente São Paulo está sendo roubado, cara. Então o que adianta você conquista um título importante e depois daquilo você só se afunda cada vez mais. O Corinthians está muito mais para isso, mesmo ganhando essa Copa do Brasil aí, que é importante, muito mais para isso, muito mais para o que aconteceu com o São Paulo, do que ganhou essa Copa do Brasil e tem um projeto por trás desse título. Não tem projeto, cara. Não tem. Então, porra, como que eu vou discordar do que esse cara disse? Discordar do que o BAP disse, pelo menos para mim, é a mesma coisa de estar do lado dessa diretoria corrupta. Que dia após dia surge um escândalo novo de corrupção, seja a venda ilegal de camarote para show, seja desvio de dinheiro, caixa 2, que a Polícia Civil está investigando junto com o Ministério Público. E quando os caras começam a investigar, pode ter certeza que daqui a pouco vai surgir aí coisa até pior que isso. Já estão estimando ali que pelo menos 10 milhões de reais desviaram do São Paulo. E também esquema de corrupção envolvendo parceria com revendedora de carro importado para benefício próprio dos dirigentes, né? Os dirigentes cedem cadeiras no camarote, se eu não me engano, mais de 30 cadeiras no camarote no Morumbi. Em contrapartida, eles recebem carros emprestados para ficar andando para cima e para baixo. Cara, benefício próprio isso. O São Paulo mesmo não tem benefício nenhum. Isso daí é um tipo de roubo. Porque ao invés de comercializar essas cadeiras, cadeira no camarote é caro. O São Paulo poderia tá ganhando dinheiro com isso. Mas não, o São Paulo está cedendo para uma empresa de revendedora de carro importado, em contrapartida, dirigente andando para lá e para cá de carro importado emprestado por essa empresa. Enfim, é um escândalo após o outro e vai surgir muito mais ainda, rapaziada. Vai surgir muito mais. Até o final do ano vai aparecer mais coisa. E é isso. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.